sob a sombra implacável da Inquisição espanhola, a vida de uma mulher podia se reduzir a um suspiro de suspeita. Não eram necessárias provas, nem testemunhas, nem defesa. Bastava um boato sussurrado por um vizinho ciumento ou um confessor desconfiado para condená-la a uma maquinaria de terror que se estendia como uma névoa por toda a península. Ser apontada como herege, bruxa ou simplesmente indecente significava enfrentar um destino mais aterrorizante que a própria morte. A Suprema, como era conhecido o Tribunal do Santo Ofício, funcionava com uma eficácia calculada que hoje gela o sangue. Fria, burocrática, silenciosa. Criada em 1478 pelos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, a Inquisição nasceu com a suposta missão de manter a pureza da fé. Mas, em pouco tempo, o que começou como um tribunal contra dissidentes religiosos transformou-se num aparelho capaz de esmagar vidas inteiras, especialmente as de mulheres. A sociedade, marcada por uma rígida ordem patriarcal e pela obsessão da Igreja com a pureza da alma, oferecia o cenário perfeito para que a suspeita se convertesse em sentença. Feiticeiras, viúvas, parteiras, mulheres que levantavam a voz ou simplesmente se afastavam do que era estabelecido, eram consideradas perigosas. Não porque tivessem desafiado a Deus, mas porque desafiavam a ordem social. O medo era onipresente. Não havia canto seguro, não havia gesto inocente. Um olhar mal interpretado, um conhecimento de ervas, um caráter forte demais, tudo podia ser usado como prova invisível de um pacto com o diabo. E o mais inquietante é que o povo aceitava. Como pôde uma sociedade inteira conviver com um espetáculo de dor e humilhação tão grande? A resposta não está apenas na brutalidade dos inquisidores, mas no peso de uma época onde religião e política eram uma mesma corrente. A Europa inteira ardia entre guerras de fé, e a Igreja se erigia como o último muro contra a heresia. Para manter seu poder, precisava criar inimigos internos. E com muita frequência, esses inimigos eram mulheres indefesas. Imagine a cena. Uma noite qualquer em Toledo ou Sevilha, os passos dos oficiais de justiça ecoando na rua de paralelepípedos. Uma viúva é arrancada de sua cama, seus filhos acordam entre gritos, os vizinhos observam em silêncio. Ninguém intercede. Todos sabem que um gesto de compaixão pode ser interpretado como simpatia pela heresia. A mulher é acorrentada, levada para uma cela úmida, sem explicação, sem julgamento, apenas com a certeza de que seus dias de liberdade terminaram. Ali, entre muros frios, o silêncio se converte em seu primeiro carrasco. O mais cruel era a invisibilidade da justiça. Não havia público, não havia apelações. O processo era projetado para que o acusado nunca entendesse a magnitude das acusações, nem a identidade de seus acusadores. Essa escuridão deliberada criava uma atmosfera de paranoia, onde qualquer um podia ser o próximo. Uma mãe, uma irmã, uma filha. Ninguém estava a salvo. A Inquisição não buscava verdades, buscava obediência. A pergunta permanece como uma ferida aberta na memória histórica. Como um sussurro pôde destruir uma vida inteira? A resposta nos obriga a olhar para além dos muros de pedra e dos instrumentos de tortura. Nos leva ao coração de um sistema que transformou a fé em arma e a devoção em prisão. A Inquisição não precisava demonstrar a culpa. Bastava semear o medo. Esse medo, repetido século após século, moldou a mentalidade de uma Europa, onde o silêncio se tornou sinônimo de sobrevivência. No universo sombrio da Inquisição, o peso do pecado parecia cair com mais força sobre os ombros das mulheres. Não era coincidência. Na mentalidade da época, a mulher era vista como um ser frágil, propenso à tentação, facilmente manipulável pelo diabo. Os inquisidores não perseguiam apenas heresias teológicas, perseguiam corpos e costumes. Parteiras que ajudavam a trazer vida ao mundo eram acusadas de praticar bruxaria por conhecerem ervas e remédios. Viúvas que viviam sem a proteção de um homem
eram consideradas suspeitas de pactuar com forças obscuras. Até esposas que ousavam levantar a voz contra seus maridos podiam ser denunciadas por rebeldia moral. O padrão se repete vez após vez nos registros históricos. As mulheres que se afastavam do que a norma social ditava se tornavam alvos fáceis. Uma parteira com muito conhecimento médico se transformava em bruxa. Uma jovem com caráter forte se tornava herege. Uma viúva com independência econômica era vista como ameaça. A Inquisição não só castigava ações, castigava identidades. Este fenômeno é melhor compreendido ao lembrarmos que a Europa do final do século XV estava marcada pelo controle patriarcal e pela doutrina da Igreja que associava a pureza à obediência feminina. A mulher era vista como tentação e, ao mesmo tempo, como depositária do pecado original. Por isso, qualquer comportamento que desafiasse essa visão, seja autonomia, conhecimento ou simplesmente orgulho, era lido como uma afronta na ordem divina. A cena é fácil de imaginar. Uma mulher que prepara infusões para curar febres, observada por vizinhos que a acusam de preparar filtros satânicos. Ou uma esposa que discute em voz alta na praça, apontada por sacerdotes como insolente e perigosa. Os rumores corriam mais rápido que qualquer defesa possível. Bastava um édito de fé para que seu destino fosse selado. O mais inquietante não era apenas a violência física, mas a violência psicológica que este sistema representava. A mensagem era clara. Não havia lugar para as vozes femininas fora do quadro que a Igreja e a sociedade haviam traçado. O medo era tão poderoso quanto o ferro. Em cada mulher detida havia uma advertência para as demais. Não se atreva a sair do caminho marcado. A pergunta ressoa como um eco. Essas mulheres eram realmente culpadas? Ou eram culpadas de serem diferentes? De pensarem por si mesmas? De reivindicarem um espaço em um mundo que as queria invisíveis? A Inquisição encontrou nessas acusações um modo de reforçar o controle social e religioso. E as mulheres, pela sua simples condição, se tornaram os bodes expiatórios perfeitos. O peso do pecado não era teológico, era político e cultural. Era a forma como uma instituição justificava seu poder e, ao mesmo tempo, limitava a liberdade feminina. O que estava em jogo não era apenas a fé, era o domínio sobre a vida cotidiana, sobre os corpos, sobre o direito de existir fora das margens do dogma. Neste teatro de sombras, a mulher sempre aparecia no papel mais vulnerável, condenada a ser a encarnação de um pecado que não havia cometido. Dentro das câmaras úmidas da Inquisição, um som gelava o sangue mais que qualquer grito. O ranger de uma corda deslizando lentamente por uma roldana. Não havia lâminas, não havia fogo. Apenas uma corda, um gancho e um teto. Era o estrapado, um dos métodos de tortura mais temidos e paradoxalmente classificado como moderado. A vítima, quase sempre uma mulher acusada, era conduzida ao centro da sala com os pulsos amarrados firmemente às costas. O carrasco passava a corda pela roldana, prendia-a aos seus braços e, com um sinal do inquisidor, começava a elevação. O corpo se erguia, sustentado unicamente pelos ombros. Em questão de segundos, as articulações se deslocavam, os músculos se rasgavam. Não havia sangue que manchasse o chão, nem feridas abertas que deixassem marcas visíveis. Mas esse silêncio enganoso escondia uma dor insuportável, um suplício projetado para quebrar a alma mais que a carne. O cruel do estrapado era precisamente sua aparência de misericórdia. O corpo parecia intacto, mas por dentro ficava destruído. O objetivo não era matar, mas subjugar. A confissão era buscada através do desespero físico e psicológico. A cada pergunta sem resposta, o carrasco puxava a corda, erguendo o corpo novamente, vez após vez. Algumas vezes, o tormento era intensificado com quedas repentinas. A vítima era solta a alguns centímetros e detida bruscamente,
provocando um solavanco que multiplicava o dano interno. O grito se confundia com o eco das paredes, mas nos registros oficiais, aquilo era descrito com frieza como persuasão moderada. Os cronistas do Santo Ofício escreviam que o estrapado não deixava cicatrizes, mas os testemunhos de quem sobreviveu o contradizem. Braços inúteis, nervos destruídos, corpos deformados para sempre. Uma mulher que havia entrado andando podia sair incapaz de segurar uma tigela ou abraçar um filho. A tortura não só arrancava confissões, destruía futuros. O pano de fundo psicológico era igualmente devastador. O silêncio imposto se convertia em condenação. Se a mulher gritava, era interpretado como prova de culpa. Se calava, o suplício continuava até que seus ossos falassem por ela. O estrapado transformava o próprio corpo em um testemunho contra si mesmo. E por trás de cada movimento da corda, havia uma ideia perversa, que a dor podia purificar a alma. Essa prática revela algo inquietante da mentalidade da época. A obsessão com o controle do corpo como via para a salvação espiritual. A Inquisição utilizava o sofrimento como ritual, convencida de que a obediência arrancada à força era equivalente à fé. Mas a pergunta inevitável emerge: pode existir fé, onde o único que sobrevive é o medo? O estrapado foi usado durante séculos na Espanha e suas colônias, repetido em salas escuras, onde a justiça nunca entrava. Cada corda que rangia era um lembrete de que o corpo feminino não pertencia à mulher, mas à instituição que reclamava sua alma. E cada silêncio arrancado do alto do teto não foi uma confissão, mas a sombra de uma voz extinta. O simples nome deste artefato percorria os corredores das prisões inquisitoriais como um sussurro capaz de gelar o sangue. A aranha de ferro. Não era um instrumento para amarrar, nem uma ferramenta para conter. Sua forma era inconfundível. Longos braços metálicos curvos que terminavam em ganchos afiados, forjados não para segurar, mas para dilacerar. Projetado especificamente para mulheres, este aparelho deixava claro que a Inquisição não só buscava confissões, buscava humilhar, marcar e dominar. A cena era sempre a mesma. Em uma sala de pedra fria, onde o eco multiplicava os batimentos cardíacos, trazia-se a vítima, debilitada por dias de fome, medo ou tormentos prévios. A aranha estava fixada a só uma parede, esperando. Os ganchos, incandescentes depois de terem sido aquecidos no fogo, eram colocados em zonas escolhidas com cruel precisão. Partes do corpo que não só geravam dor física, mas vergonha e mutilação permanentes. A mulher gritava, mas suas palavras não eram ouvidas. O único que importava era arrancar uma confissão que validasse a maquinaria do Santo Ofício. Ao contrário de outros métodos mais conhecidos, a aranha de ferro não deixava cadáveres imediatos. De fato, muitos sobreviviam, mas a sobrevivência não era sinônimo de vida. Aquelas mulheres saíam marcadas para toda a vida, mutiladas, incapazes de ocultar as cicatrizes que se convertiam em símbolos de desonra. A tortura não terminava na câmara. Continuava no olhar de suas comunidades, onde essas cicatrizes serviam como advertência viva. Os registros históricos são fragmentários, às vezes deliberadamente destruídos para ocultar a brutalidade. No entanto, as poucas menções coincidem em algo. Este artefato era destinado sobretudo a mulheres acusadas de adultério, heresia ou de manter relações consideradas impuras. A Inquisição projetava sobre seus corpos a ideia de que a pureza era vigiada com ferro e fogo. Era um castigo não só contra o suposto pecado, mas contra a autonomia feminina. O mais perturbador da aranha de ferro é sua carga simbólica. Enquanto a Igreja proclamava a salvação da alma, nas câmaras de tortura, o corpo feminino se convertia em território de castigo ritual. Que mensagem era enviada? Que a mulher era culpada por natureza, que devia ser dobrada e corrigida, mesmo com métodos desumanos.
Neste sentido, a aranha não era um simples instrumento, mas um ato de propaganda. Demonstrava que a instituição podia penetrar até os recantos mais íntimos da dignidade humana. E aqui surge a reflexão inevitável. Era isso fé? Ou era controle político disfarçado de religião? A Aranha de Ferro não buscava a verdade, buscava a obediência. Não se tratava de proteger a doutrina, mas de garantir que nenhuma mulher desafiasse os limites impostos. A humilhação pública era parte do ritual, tanto quanto a dor física. Quando hoje contemplamos a história, a Aranha de Ferro nos fala de algo mais profundo que a crueldade mecânica. Nos lembra como os sistemas de poder podem converter a fé em máscara e a justiça em desculpa. Cada mulher que sofreu sob seus ganchos foi uma voz silenciada, mas também um testemunho do que ocorre quando a religião se funde com o domínio absoluto. A pergunta fica aberta para nós. Quantas vezes mais na história a barbárie foi justificada em nome da pureza? O som metálico das correntes chocando contra a madeira anunciava um dos tormentos mais temidos da Inquisição. O potro, conhecido em outras línguas como The Rack. À primeira vista, era apenas uma estrutura retangular de madeira, com rolos em cada extremidade e cordas amarradas a pulsos e tornozelos. Mas nessa aparente simplicidade, escondia-se um método capaz de desmembrar não só um corpo, mas também a vontade mais firme. A acusada era colocada no centro do potro, suas extremidades presas com força. O inquisidor dava a ordem e o carrasco girava lentamente os rolos. Cada volta tensionava as cordas, esticando braços e pernas em direções opostas. Primeiro vinha o desconforto, depois a dor lancinante. E finalmente a sensação de que as articulações estavam prestes a explodir. Às vezes o movimento era pausado, quase ritual, mas outras vezes era aplicado de maneira brusca, gerando uma dor repentina que arrancava confissões impossíveis de conter. O mais cruel é que, em muitos casos, a vítima nem sequer compreendia as acusações que lhe eram lidas em latim. Mulheres analfabetas, camponesas, esposas de artesãos ou viúvas sem recursos eram obrigadas a responder a acusações escritas em uma língua que não podiam decifrar. E enquanto isso, o potro encarregava-se de traduzir a vontade da Inquisição em fraturas invisíveis. A ignorância se convertia em condenação. O potro não só esticava músculos e ligamentos, esticava também o abismo entre o poder institucional e a indefesa do povo. Os documentos do Santo Ofício, sob seu tom frio e burocrático, falavam de tortura moderada aplicada para obter a verdade. Mas que verdade podia sair de uma boca entre gritos? Que confissão era autêntica quando o corpo estava à beira da ruptura? A resposta nós conhecemos: nenhuma. O potro não buscava a verdade, buscava a submissão. Era o símbolo perfeito de um sistema que preferia a obediência à justiça. Algumas crônicas descrevem como, após longas sessões, as vítimas eram liberadas com os ossos deslocados, os músculos dilacerados e uma vida condenada à invalidez. Muitas confessavam o que lhes era exigido, não porque fossem culpadas, mas porque a dor era insuportável. O destino final variava. Algumas recebiam penitências públicas, outras eram absolvidas após confissões forçadas e muitas eram finalmente queimadas na fogueira. Em todos os casos, o potro havia cumprido sua função: demonstrar que o corpo humano podia ser moldado como argila ao serviço do poder. Este instrumento, mais que um método, era um teatro de controle. O alongamento do corpo simbolizava o alongamento da verdade até que coincidisse com o que os inquisidores desejavam ouvir. E por trás de cada volta do rolo, encontrava-se uma pergunta que ressoa até hoje: que valor tem uma verdade arrancada entre gritos? O potro nos mostra que, na Europa da Inquisição, a justiça foi uma máscara e o sofrimento uma linguagem oficial. Para as mulheres, acusadas com frequência de bruxaria ou de transgressões morais sem fundamento,
O potro foi a tradução mais brutal de sua indefesa. Um instrumento que não deixava feridas sangrentas, mas sim cicatrizes invisíveis que jamais se apagaram da memória coletiva. Entre os instrumentos mais perturbadores atribuídos à Inquisição, encontra-se a chamada pera do dolor, um objeto pequeno em aparência, mas carregado de um simbolismo aterrorizante. Fabricada em ferro, sua forma lembrava uma fruta dividida em pétalas que podiam se expandir mediante um parafuso. Não era uma arma de morte imediata, mas de sofrimento íntimo, um castigo que se exercia dentro do corpo, ali onde a vulnerabilidade era total. A vítima era levada a uma câmara escura, iluminada apenas pela luz trêmula das tochas. Não havia multidões, não havia espetáculo público. O tormento era privado, quase secreto. A pera era introduzida na boca para aqueles acusados de blasfêmia ou heresia verbal, obrigando a língua e a mandíbula a suportar uma dor insuportável. Mas o mais escalofriante era sua aplicação contra mulheres. Era inserida em orifícios corporais como castigo por transgressões morais, acusações de bruxaria ou supostas condutas impuras. Ao girar o parafuso, as pétalas se abriam lentamente, dilacerando a carne por dentro, sem derramar uma gota de sangue visível. O perverso deste artefato era sua capacidade de cumprir com as regras formais da Inquisição, torturar sem efusão de sangue. Não havia feridas externas, não restavam cicatrizes na pele que testemunhassem a brutalidade. Mas a dor era indescritível e a humilhação insuportável. O corpo feminino, já submetido ao peso do estigma social, convertia-se aqui em cenário de uma violência ritualizada que misturava castigo físico com degradação moral. Alguns historiadores discutem a frequência real de seu uso, pois os arquivos oficiais raramente mencionam a pera explicitamente. No entanto, sua presença em manuais de tortura posteriores e em testemunhos indiretos revela algo mais profundo: a necessidade da Inquisição de controlar não só a fé, mas também a intimidade mais recôndita do ser humano. Essa arma não foi projetada para obter confissões públicas, mas para impor silêncio através do medo. O efeito psicológico era devastador. O próprio ato da inserção era uma declaração de dominação absoluta. A mulher não era castigada unicamente pelo que supostamente havia feito, mas pelo que representava: tentação, desordem, ameaça à ordem moral. A violência se justificava como purificação, quando na realidade era um mecanismo de submissão que utilizava o próprio corpo como campo de batalha. Ao pensar na pera da dor, surgem perguntas inquietantes que transcendem o passado. Quantas vezes a humanidade disfarçou a humilhação com palavras como justiça ou redenção? Quantas vezes a violência foi justificada com um verniz de fé ou de moralidade? A pera da dor não foi apenas um instrumento de ferro. Foi um lembrete de como o poder pode penetrar no mais íntimo da vida humana com a desculpa de proteger o sagrado. E o mais perturbador é que, embora não deixasse cicatrizes visíveis, o eco de seu uso continua gravado na memória coletiva. Porque o silêncio forçado, a vergonha imposta e a dor que não sangra permanecem na história como cicatrizes invisíveis que nos obrigam a olhar de frente à brutalidade do passado. Entre os aparelhos de tortura que marcaram a época da Inquisição, poucos evocam tanta angústia quanto a chamada cadeira do julgamento, também conhecida em alguns textos como a cadeira de interrogatório. À primeira vista parecia um assento, mas seu verdadeiro propósito era prender a vítima num abraço de ferro e dor. O móvel era revestido com centenas, às vezes milhares, de pontas metálicas distribuídas no encosto, no assento, nos apoios de braço, nas pernas e até no apoio para os pés. Sentar-se nela não era descanso, era condenação. A mulher acusada, geralmente apontada como bruxa, herege ou imoral, era colocada sobre a cadeira e presa com fortes amarras em pulsos, tornozelos, cintura e pescoço. A mais leve tentativa de mover-se, de buscar alívio,
só fazia com que as pontas penetrassem mais profundamente na pele. Cada respiração se convertia em um ato de resistência. E como se isso não bastasse, em algumas ocasiões, a cadeira era aquecida por baixo com brasas acesas, transformando as pontas em agulhas ardentes que queimavam a carne lentamente. O tormento podia durar horas, até dias. Nem sempre buscava a morte imediata, mas a rendição do espírito. O inquisidor, situado à frente da vítima, fazia perguntas vez após vez. Se ela se calava, o silêncio era interpretado como culpabilidade. Se falava, qualquer palavra podia ser usada contra ela. A cadeira não ditava sentenças, simplesmente esgotava as defesas físicas e mentais, até que qualquer confissão parecesse um alívio diante do sofrimento. O que é mais perturbador é o pano de fundo simbólico. A cadeira, ao imobilizar completamente o corpo, transformava a mulher em uma estátua viva de dor. Não podia se defender, não podia fugir, não podia demonstrar sua inocência. Era a materialização de um poder absoluto que negava toda a possibilidade de movimento, de liberdade, de dignidade. Sua imobilidade física refletia a imobilidade social e religiosa que a Inquisição impunha às mulheres. Obedecer sem questionar, sofrer sem falar. Registros de regiões sob a influência inquisitorial, como Aragão, Castela e o Reino de Nápoles, descrevem seu uso como um passo prévio ao julgamento formal, uma ferramenta para amolecer a vontade, antes de prosseguir com interrogatórios mais extensos. Mas por trás dessas palavras burocráticas escondia-se a realidade de um tormento calculado, onde a dor era ritualizada em nome da fé. A pergunta inevitável nos atinge da história. O que realmente buscavam esses inquisidores? Justiça ou a satisfação de ver a vontade humana quebrada? A cadeira do julgamento, coberta de pontas e de silêncios arrancados, demonstra que o objetivo não era encontrar a verdade, mas fabricar a obediência. Cada vítima que foi amarrada a essa estrutura deixou atrás de si uma sombra na memória da Europa. E embora as pontas já não perfurem corpos, sua lembrança continua perfurando nossa consciência, lembrando-nos de que a fé, quando se transforma em ferramenta de domínio, pode justificar o injustificável. Além dos instrumentos de ferro e das câmaras escuras, a verdadeira força da Inquisição residia no medo. Não era apenas a dor física que dobrava as vítimas, mas o terror antecipado, a espera interminável, o peso psicológico de não saber o que viria depois. Nesse vazio, o tormento começava antes que a corda se esticasse ou o ferro esquentasse. O medo era em si mesmo uma forma de tortura, invisível mas devastadora. A Igreja justificava esses métodos sob uma lógica retorcida. O sofrimento purificava a alma, a confissão arrancada era prova de arrependimento. A dor se convertia em uma ponte para a salvação. Mas na realidade, essa teologia era uma máscara. O que se buscava não era a fé autêntica, mas a obediência absoluta. Uma obediência que assegurasse o controle social e político em um continente dilacerado por guerras de religião, reformas e heresias. A Europa dos séculos XVI e XVII vivia em tensão permanente. O medo do diferente, do vizinho que rezava de outra forma, do rumor de um pacto com o diabo, era cultivado dos púlpitos e reforçado pelo Santo Ofício. O poder da Inquisição não residia unicamente em suas prisões, mas no fato de que cada cidadão temia se tornar o próximo acusado. E nesse clima, a tortura funcionava como mensagem coletiva. Obedecer significava sobreviver. Os inquisidores sabiam que a dor física tinha limites, mas a psicológica era infinita. O isolamento, o silêncio das celas, a incerteza das acusações, tudo fazia parte de uma coreografia macabra. A tortura não era apenas um procedimento. Era um teatro projetado para quebrar tanto a vítima quanto aqueles que a observavam de fora. Cada grito era um sermão sem palavras,
um lembrete do que acontecia àqueles que ousavam se desviar. O vínculo entre dor e fé transformou-se assim em um dogma não escrito. Dizia-se que quem sofria pela Inquisição era purificado. Mas pode a fé nascer do medo? Pode uma alma verdadeiramente crer quando seu corpo é reduzido a cinzas ou a cicatrizes? Essa contradição é um dos maiores legados deste período sombrio. A certeza de que o poder utilizou a religião não para aproximar o homem de Deus, mas para submetê-lo à instituição. Hoje, quando recordamos essas cenas, o eco é claro. A Inquisição usou a dor como linguagem e a fé como desculpa. E o que resta para nós é a lição. Ali onde a religião se confunde com o poder político, o risco é que a espiritualidade se converta em um instrumento de controle e que o amor ao próximo se transforme em medo do castigo. A pergunta ressoa através dos séculos. Era realmente fé o que se buscava? Ou era obediência disfarçada de fé? Quando tentamos reconstruir a história daquelas mulheres presas na rede da Inquisição, nos encontramos com um silêncio ensurdecedor. Muitos arquivos foram destruídos deliberadamente ou escritos de forma vaga, quase como se buscasse apagar a memória das vítimas. O que resta são fragmentos, testemunhos isolados, rumores, registros incompletos que apenas permitem vislumbrar a magnitude do horror. A maioria das vozes femininas não sobreviveu aos muros das prisões, e as que o fizeram ficaram enterradas sob o peso do medo. Esse silêncio não é casual. Fazia parte do mesmo sistema. A Inquisição não só castigava, mas também controlava a narrativa. Cada confissão arrancada sob tortura era registrada como prova de culpabilidade, enquanto os gritos de inocência desapareciam entre as sombras. Neste jogo macabro, a história oficial converteu as vítimas em culpadas e os inquisidores em guardiões da fé. Mas se escutarmos com atenção, ainda se percebem os ecos. Estão nos relatos de médicos que atenderam corpos quebrados, nas cartas clandestinas que denunciavam abusos, na literatura que sussurrava o que os arquivos calavam. Esses ecos falam de mulheres arrancadas de suas casas, de mães que nunca mais viram seus filhos, de jovens apontadas apenas por serem diferentes. Falam de lágrimas que nunca foram registradas e de vidas extintas sem túmulo nem memória. A magnitude deste silêncio nos obriga a refletir. Quantas histórias foram apagadas porque a sociedade preferiu não olhar? Quantas vidas se apagaram sem que ninguém levantasse a voz? A resposta não está em números exatos, mas na sensação de vazio que deixaram. Um vazio que ainda nos confronta. Imagine por um instante uma mulher trancada em uma cela de pedra, esperando seu destino sem saber do que é acusada. Lá fora, a cidade segue sua vida. Os mercados abrem, os sinos tocam, os vizinhos comentam em voz baixa. E, no entanto, nessa escuridão, seu mundo se reduz à espera e ao eco de seus próprios pensamentos. Ninguém a defenderá. Ninguém arriscará sua vida por ela. Sua voz se afoga antes de chegar ao exterior. Esse é o legado mais sombrio da Inquisição. A construção de um silêncio coletivo, onde todos sabiam, mas poucos falavam. E esse silêncio foi talvez mais cruel que os instrumentos de ferro, porque a tortura terminava na câmara, mas o silêncio continuava vivo nas ruas, nas casas, na memória daqueles que se calaram para sobreviver. Hoje, ao olhar para trás, não podemos dar nome a todas, mas podemos reconhecer sua ausência. E nessa ausência há uma advertência. Cada voz que se afoga, cada história que se apaga, abre a porta para que a injustiça se repita. Por isso, escutar os ecos dessas vítimas não é apenas um ato de memória, é um dever moral. A Inquisição espanhola não foi somente um tribunal religioso. Foi um sistema que converteu o medo em ferramenta de controle e a dor em linguagem oficial. Durante séculos, sob o pretexto de salvar almas, foram projetadas câmaras de tortura, levantadas fogueiras e destruídas vidas. Mas a verdadeira mensagem estava além das chamas e do ferro.
o silêncio imposto a uma sociedade inteira. Porque quando as vítimas eram arrancadas de seus lares, os vizinhos calavam. Quando os corpos se retorciam no potro, os cronistas justificavam. E quando as mulheres gritavam inocência, as paredes de pedra encarregavam-se de que ninguém escutasse. O preço desse silêncio foi enorme. Não só se castigou as vítimas, mas se mutilou o tecido moral de toda uma época. A religião, que devia ser refúgio e esperança, transformou-se em arma de dominação. A justiça, que devia proteger, converteu-se em espetáculo de submissão. E a fé, que devia libertar, foi utilizada como corrente. Esse é o legado mais inquietante. Como a humanidade pode disfarçar de virtude o que na realidade é crueldade. Hoje, olhar para a Inquisição é mais que recordar um capítulo sombrio. É uma advertência, porque sempre existe o risco de que a obediência cega volte a se impor sobre a verdade, de que o medo se converta outra vez em método de governo, de que o silêncio seja preferido à compaixão. A história nos ensina que a dor se perpetua quando as vozes se calam, e que as cicatrizes invisíveis são as mais difíceis de apagar. A pergunta final fica aberta para cada um de nós. O que teríamos feito naquela época? Teríamos sido testemunhas silenciosas ou teríamos arriscado a voz para defender os inocentes? A resposta não está no passado, mas em nosso presente. Porque ainda hoje, em distintos cantos do mundo, existem sistemas que justificam o sofrimento em nome da ordem, da fé ou da segurança. Recordar as vítimas da Inquisição não é um simples exercício histórico. É um ato de resistência contra a repetição. Cada mulher que foi acusada injustamente nos olha do silêncio dos arquivos perdidos, esperando que sua história nos impeça de repetir os mesmos erros. E esse é o compromisso que devemos assumir. Comente abaixo. O que você pensa sobre este capítulo sombrio da história? Você acredita que a humanidade aprendeu a lição? Ou continuamos repetindo a mesma lógica de medo sob outras formas? Inscreva-se para continuar explorando comigo os segredos mais sombrios da história, porque só enfrentando a escuridão podemos aprender a valorizar a luz. Como advertiu o médico Johann Weyer no século XVI, opositor às caças às bruxas, a crueldade desses homens não é menor que a dos carrascos dos mártires. Suas palavras continuam vivas, lembrando-nos que a fé nunca deve ser desculpa para o tormento.